Sejam sempre bem-vindos, senhoras e senhores da terceira série do Paraná. É sempre uma honra recebê-los aqui. Eu sou o professor Antônio, professor de língua portuguesa de vocês. Vocês me conhecem. Hoje estamos eu e o professor Ronaldo dirigindo esta nave que vai navegar sobre as águas do artigo de opinião. Estamos falando de um campo da comunicação social, do jornalismo, da propaganda, né? E deste texto opinativo que tem um impacto enorme na sociedade. Então a gente vai ler e interpretar um trecho de um artigo de opinião, reconhecendo características deste tipo de texto e identificando sua temática e tese, duas estruturas essenciais deste gênero. Num segundo momento, a gente vai estabelecer relações entre tese e argumentos oferecidos para sustentá-la. E, finalmente, a gente vai produzir uma redação de artigo de opinião, usando a nossa plataforma, o Redação Paraná. Pois bem, a gente tem aí, para começar a nossa aula, 3 questões provocativas que põem em movimento o nosso pensamento. Você já leu algum artigo de opinião? Como se posicionar diante de um tema? Você tem opinião formada sobre tudo? Essas questões não exigem exatamente uma resposta, mas propõem uma reflexão, mas com certeza, né? Você já vivenciou essa experiência de ler um artigo de opinião ao longo de toda a sua vida acadêmica, e com certeza nós não temos opinião formada sobre tudo, né? E muitas vezes mudamos a opinião formada que temos a partir de uma nova experiência. Observe na nossa iconografia que nós temos uma revista aberta sobre uma mesa, né? É justamente aonde circulam estes textos de opinião, estes artigos de opinião, em revistas, jornais e tabloides. Então vamos ler um trecho de um artigo de opinião chamado A Juventude Pensa a Cidade. Acho muito interessante esse tema, tem a ver com a realidade de vocês, né? Ele foi publicado já faz algum tempo, no dia 13 de março de 2013, por Ibase, Patrícia Lanes e Marina Ribeiro. São 3 articulistas. Pois bem, o que direito à cidade e justiça ambiental tem a ver com juventude? Qual é ou tem sido o papel da população jovem das grandes cidades no que diz respeito ao meio ambiente? Quais têm sido as reivindicações dessa população? Observe que na introdução desse texto nós temos uma sequência de interrogativas, né, que também propõem uma reflexão. A juventude pode ser entendida, entre outras coisas, como o momento em que as vivências deixam de estar circunscritas ao mundo familiar e escolar. É entre a adolescência e o início da vida adulta que as pessoas começam a ir além das fronteiras do ambiente familiar e da escola. Observem essa fotografia que compõe a nossa tela. Nós temos aí a juventude, sempre bela, sorridente, né? A felicidade desta etapa tão importante da vida. Essas novas idas e vindas levam os jovens a conhecer outros lugares e a viver experiências distintas, marcadas, no entanto, pelas diferenças socioeconômicas, de gênero, de cor e raça, de ser ou não ser diferente, de orientação sexual e de local de moradia, para ficarem em algumas. Esse processo nas cidades tem especificidades. De acordo com o pesquisador Paulo César Carrano, a cidade é transformada de espaço anônimo a território pelos jovens atores urbanos. Observem que neste momento do texto nós temos aí uma figura muito importante, né? Nós temos um apelo retórico a um eminente pesquisador. Então, nossa atividade 1 se desdobra em 3 questões. Qual é o tema do artigo? É a letra A. A letra B, qual a tese que será defendida pelos autores do texto, melhor dizendo. E, finalmente, qual é o argumento usado pelos autores para validar a tese? Sim, há uma relação estreita entre argumentação e tese, né? Respondam aí, eu já volto com vocês.
Vamos juntos, minha gente. Observem que a atividade 1 traz essas três questões, né? Qual é o tema, a letra A, qual a tese que será defendida pelos autores do texto, na letra B, e qual a relação entre a tese e a argumentação, a estratégia argumentativa do texto, né? Bom, o tema aborda o uso da cidade pelos jovens, pois é no período da juventude que se passa a circular por outros espaços para além da casa e da escola. Na letra B, a tese é de que a cidade se transforma pela presença do jovem. Observem qual a importância de vocês para uma cidade. E na letra C, para validar sua tese, o texto traz uma citação de autoridade no assunto juventudes. A cidade é transformada pelo espaço anônimo a território pelos jovens atores urbanos, né? Observe então que a cidade deixa de ser um espaço anônimo para se transformar em um espaço comum, marcadamente juvenil e com a presença dos jovens. Do ponto de vista teórico, gente, dentro do artigo de opinião, a introdução em um artigo de opinião é responsável por contextualizar o tema, além de trazer a temática para o debate. Geralmente, um texto argumentativo já se posiciona e deixa clara a sua tese no início, logo nas primeiras linhas do texto. O uso da primeira pessoa no plural, nós, ou a terceira do singular, ele, embora permitido por alguns autores, a maioria recomenda que não se use a primeira pessoa do singular, o eu, né? O autor assina o artigo pelo qual se responsabiliza, mas ele evita justamente esse uso explícito da projeção do eu no texto. Uma das funções dos artigos de opinião é estimular o debate de ideias, o que a gente chama de pensamento público, né? Levando a sociedade a aprofundar o pensamento sobre os fatos de interesse coletivo, ao ponderar posicionamentos distintos. Volto a repetir para vocês, né? O artigo de opinião não só ostenta uma opinião, mas ele também forma a opinião. O artigo de opinião caracteriza-se por comentar, analisar e opinar sobre fatos relevantes para a sociedade, que estão em destaque na mídia. Observem o uso desses três verbos: comentar, analisar e opinar. Um artigo de opinião, para ter consistência, precisa realizar esses três movimentos: comentar, analisar e opinar. Nossa segunda reflexão, então, vem com a atividade 2. O texto em análise é um artigo de opinião que pode ser escrito por alguém que pensa sobre o jovem no espaço da cidade. Observem que é esse o comando. Diferencie no texto um trecho que expresse uma opinião e um trecho que traga um fato. Isso é muito importante, é um dos nossos problemas mais delicados ao longo da nossa vida escolar. Saber distinguir um fato de uma opinião. É uma habilidade mínima que vocês precisam exercitar para sair do ensino básico rumo ao ensino superior. Eu já volto comentando com vocês.
Observe, minha gente, que nós temos aqui um pressuposto nas 3 primeiras linhas, né? O texto em análise é um artigo de opinião que pode ser escrito por alguém que pensa sobre o jovem no espaço da cidade. E a questão, propriamente dita, era diferencie, distingua, né? No texto um trecho que expresse uma opinião e um trecho que traga um fato. Pois bem, a opinião está aqui. A juventude pode ser entendida, entre outras coisas, como o momento em que as vivências deixam de estar circunscritas ao mundo familiar e escolar. Já o fato é, entre a adolescência e o início da vida adulta, que as pessoas começam a ir além das fronteiras do ambiente familiar e da escola. Isso é um fato, é a partir dele que nós temos uma opinião, mas há uma diferença, né? Uma constatação de uma intervenção opinativa mesmo, né? Olha, do ponto de vista enciclopédico, mesmo nós trouxemos um verbete. Chama-se gentrificação, do inglês gentrification, o fenômeno que afeta uma região ou bairro pela alteração das dinâmicas da composição do local, tal como novos pontos comerciais ou construção de novos edifícios, valorizando a região e afetando a população de baixa renda local. Uma das coisas que altera a forma de ser da cidade é a gentrificação. O jovem se modifica constantemente, mas a cidade também, e ambos se influenciam. Na infância, por não conhecer a cidade, não se percebe como ela se modifica. É apenas numa etapa posterior em que essa mudança realmente fica clara. Então, nossa reflexão 3 traz o seguinte comando: releia. É entre a adolescência e o início da vida adulta que as pessoas começam a ir além das fronteiras do ambiente familiar e da escola. Refletindo sobre a sua cidade e o seu bairro ao longo dos últimos anos, você percebeu alguma mudança? Você costuma ir a lugares para além da sua casa e da sua escola? Observe na nossa iconografia uma juventude, numa espécie de praça, um espaço público, um espaço da cidade. Eu tenho certeza que na vila ou também na sua cidade deve ter uma praça onde vocês se encontram. Pensem aí na experiência de vocês, eu já volto comentando com vocês o nosso gabarito. Vamos juntos, minha gente. Observem que nós temos um recorte, E a questão para vocês era, refletindo sobre a sua cidade e o seu bairro,
ao longo dos últimos anos, você percebeu alguma mudança? Você costuma ir a lugares para além da sua casa e da sua escola? A resposta é pessoal, mas espera-se que o estudante comece a formar uma opinião sobre a cidade e a ocupação destes espaços, seja no bairro, seja na região da cidade ou na cidade como um todo. Vamos então para a atividade 4. Releia esse trecho do texto. De acordo com o pesquisador Paulo César Carrano, a cidade é transformada de espaço anônimo a território pelos jovens atores urbanos. Qual é o tipo de argumento utilizado no texto? Observe que nós estamos falando de uma realidade urbana, né? De uma cidade predominantemente urbana. Por isso a nossa iconografia traz essa foto de uma grande cidade. Mas seja aonde você estiver, né? Eu tenho certeza que você é capaz de pensar e reconhecer esse tipo de argumento. Muito comum, muito persuasivo e muito utilizado e produtivo em artigos como esse, em artigos de opinião. Pensem aí, eu já volto comentando com vocês a nossa hipótese interpretativa, a nossa hipótese de leitura. Observem, minha gente, o tipo de argumento aqui mobilizado, né? De acordo com o pesquisador Paulo César Carrano, a cidade é transformada de espaço anônimo a território pelos jovens atores urbanos. Qual é o tipo de argumento utilizado nesse fragmento, né? Esse é fácil, né? Este argumento é uma citação de autoridade no assunto, um pesquisador. Chamamos de argumento de autoridade. Há ainda o argumento por exemplificação e por dados estatísticos, dentre outros tipos de argumento, né? A gente tem uma porção de tipos de argumento. Aqui nós reconhecemos este tipo de argumento, o argumento de autoridade. Ele sempre apela para um pesquisador, um professor, uma personalidade eminente em algum campo e às vezes uma autoridade institucional mesmo, né? Um coronel, um policial, um juiz. Aí autoridades institucionais, mas todos são autoridades, seja por ser um pesquisador, alguém que tem uma projeção acadêmica, científica em uma área, ou reconhecidamente pelo Estado como uma autoridade. Do ponto de vista teórico, minha gente, a gente divide o artigo de opinião em 3 movimentos, né? É uma estrutura dialética. Na introdução, a gente encontra, ela traz uma questão polêmica, relevante e atual, né? Ela sempre contextualiza e explicita sua opinião diante dessa questão. Observem que essas são as 2 principais categorias que nós encontramos na introdução, né? A temática contextualizada e a opinião, aí num tópico frasal.
no desenvolvimento, apresenta argumentos para convencer o leitor de prova concreta, de autoridade, por exemplificação, e discute opiniões contrárias. Isso é muito importante. É no desenvolvimento onde nós encontramos o confronto de ideias, né? E aonde a argumentação de fato se realiza através de estratégias e de alguns tipos de argumento, seja de exemplificação, seja de autoridade ou mesmo o que a gente chama de prova concreta. Na conclusão, a gente retoma a opinião lá do comecinho da introdução, né? Pode apresentar proposição de solução também. Isso é muito comum, né? Quando o autor encerra o seu texto, propondo algumas soluções para o problema que ele vinha analisando. Então vamos começar a produzir. Você leu textos sobre o uso da cidade, você acredita que a cidade é para todos a utilizarem de igual maneira? Reflita sobre isso para fazer um artigo de opinião, usando a nossa plataforma da Redação Paraná. Agora é a sua vez, acesse o aplicativo Redação Paraná em www.redação.pr.gov.br, sem acento. Escolha a proposta de artigo de opinião com a seguinte temática: vida urbana no século XXI, a cidade é para todos? Observem que há uma interrogativa encerrando essa proposta. Siga as instruções da proposta no aplicativo, leia os textos motivadores e apresente a redação ao seu professor. Ela pode ser inclusive através dos Meets, não deixem de participar. Bom, para encerrar a nossa aula, o que aprendemos? Lemos um trecho de um artigo de opinião sobre o uso da cidade pelos jovens, realizamos atividades de interpretação, compreendemos a tese do texto e vimos alguns exemplos de argumentos e, finalmente, refletimos sobre o tema para uma produção textual através da nossa plataforma Redação Paraná. Eu me despeço de vocês com um abraço carinhoso e a gente se vê em breve.